Olá, pessoal! Nesse vídeo sobre os tópicos de geometria, nós vamos falar um pouquinho sobre os perímetros e as áreas de algumas figuras planas. Para a gente começar, a gente precisa saber um pouquinho da história da geometria. E aí, pensando nisso, a gente sabe que os estudos das figuras geométricas se desenvolveram na Grécia Antiga a partir das reflexões sobre ponto, a reta, o plano matemático, que são elementos que juntos originam uma série de outras formas distintas. Há milhares de anos, o homem já buscava compreender o tamanho da superfície de tais figuras, que por sua vez auxiliavam nos cálculos relacionados nos terrenos, nas plantações, construções de moradias, por exemplo. Com isso, originou-se então a geometria plana, que são áreas das ciências, das matemáticas, responsáveis por estudar as figuras bidimensionais. E aí, quando eu falo em bidimensionais, são aquelas que possuem apenas largura e comprimento. Entre as formas planas mais conhecidas estão o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o triângulo e o círculo. Lógico, a gente tem outras figuras, essas são as mais conhecidas. Ao longo desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguma delas, tá bom? Cada uma delas, ela possui uma fórmula matemática específica para cada uma dos cálculos da sua superfície. E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos pensar. Você sabia que a geometria plana, ela também é conhecida como geometria euclidiana? Que esse nome ele foi uma homenagem ao geômetra Euclides da Cunha, de Alexandria, considerado o pai dos estudos sobre as figuras bidimensionais nas ciências da matemática. Então, pode aparecer para vocês em alguns momentos como geometria plana, mas também pode aparecer como geometria euclidiana, tá bom? Assim como a geometria espacial, que é os nossos próximos assuntos, ele vai aparecer para vocês como geometria não euclidiana, tá bom? Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os perímetros. E aí, por definição, o perímetro ele vai ser a soma de todos os lados de uma figura. E aí isso serve para o quadrado, para o retângulo, para o losango, para o trapézio, o triângulo. E aí vem um seguinte questionamento. Se ele é a soma de todos os lados, como que isso vai acontecer na circunferência? O que eu faço com a circunferência? Quando a gente fala em perímetro da circunferência, a gente está falando em comprimento da circunferência. É como se eu pegasse um barbante e passasse em volta da minha figura. E aí, para isso, para que a gente consiga calcular esse perímetro, a gente precisa saber o raio. E aí, o raio de uma circunferência é quando eu tiro lá do centro da minha circunferência e ligo até a minha borda. A partir daí, eu tenho o raio e eu consigo calcular esse perímetro dessa circunferência. Para calcular o perímetro, 2π raios. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho por que a gente trabalha com o π nessa situação. Pensando numa situação prática, pensa numa roda de bicicleta. O raio seria aqueles aros que vão saindo do eixo da bicicleta até o pneu, e o perímetro da circunferência seria o nosso pneu, tá bom? Seria a parte que está revestindo essa nossa circunferência. Além disso, eu tenho o arco. O que é o arco? O arco é um pedaço da nossa circunferência. Então pensem, aqui nesse arco AB. O arco seria esse pedaço da nossa pizza aqui. Já o perímetro seria essa borda aqui que nós vamos calcular. Para calcular esse perímetro, nós vamos usar uma regrinha de 3. Então, o lado
vai ser dividido por 2πr, e o grau que a gente quer, dividido por 360. Daqui a pouco a gente já vai ver alguns exemplos sobre isso. E aí vem a história do π. O π que a gente conhece, ele representa o valor da razão entre o perímetro da circunferência, então esse comprimento da circunferência, dividido pelo seu diâmetro. Então, sempre que eu fizer, independente de qual seja o meu a minha circunferência, se eu pegar o perímetro e dividir pelo diâmetro, eu vou encontrar um valor igual ou próximo a 3,14, que é o valor que a gente determina, tá? Que a gente usa como padrão para o π. O π é uma letra grega e ele foi adotado para número a partir da palavra grega para perímetro. E aí, provavelmente, isso foi feito por William Jones, em 1706, e popularizada depois por Leonhard Euler, alguns anos mais tarde, quando ele começou a trabalhar sobre isso. E aí, vejam, quando eu falo em perímetro, eu estou falando em toda a borda da minha circunferência. Já em diâmetro, eu estou falando quando eu corto essa minha circunferência ao meio. Uma circunferência ela vai ter 2 diâmetros, tá bom? Qualquer segmento que eu ligue de uma borda, de um lado da borda a outra, passando pelo centro, é o diâmetro dessa linha circunferência. Vamos ver algum exemplo a respeito disso. Primeiro, determinar o comprimento de uma circunferência de raio 5 centímetros. E aí, eu peço para considerar o π como 3,14. Observem o seguinte, se o problema não me falar o valor do π, eu não vou fazer a substituição, eu vou deixar como π no final. Como ele me deu que a informação que é para considerar o π como 3,14, a gente vai fazer a substituição no final. Então, ó, a circunferência de 5 centímetros de raio, e aí o comprimento vai ser 2πr. Então, 2 vezes 3,14 vezes 5. 2 da fórmula, 3,14 do π e 5 do raio. Lembrando que eu só substituo o π se o problema me der essa informação no enunciado, senão eu deixo com π. Então, esse comprimento vai ser de 31,4 centímetros. Ah, mas ele não me deu o valor do π, então eu multiplicaria apenas o 2 e o 5, que daria 10 π centímetros, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas de algumas figuras planas. Para começar, a gente vai começar com o quadrado. E aí, pensando no quadrado, a gente sabe que o quadrado é um quadrilátero regular, então ele tem 4 lados, todos eles iguais, congruentes. Todos os seus ângulos internos também são iguais e possuem 90 graus. Chamados também de ângulos retos, né, como a gente já viu em outros momentos aí. E a soma de todos os seus ângulos internos dá 360 graus. A área de um quadrado ela vai ser calculada pela multiplicação dos seus dois lados. Então, lado vezes lado. E isso me resulta em lado ao quadrado. Então, nessa fórmula, A igual a L ao quadrado, nós temos que o A é a área e L o lado. A ideia de quadriláteros sempre vai ser essa, um lado vezes o outro. Como o quadrado é um caso específico, onde eu tenho os dois lados iguais, por isso que é lado ao quadrado. Quando a gente fala no retângulo, é uma figura geométrica também formada também por 4 lados, assim como o quadrado. 2 dos seus lados são vértices e têm medidas menores que os outros 2, dispostos horizontalmente. Então, o lado H é igual ao lado oposto a ele lá do outro lado. E o B, aqui da base, é igual ao B aqui de cima. Também seus ângulos dão 90 graus e, consequentemente, sua soma dá 360 graus. E aí, para calcular essa área, como eu falei, base vezes altura, que é o padrão para os quadriláteros, tá bom? Nesse caso, a base e a altura são diferentes, por isso que eu determino B vezes H.
E aí, de novo, o A é a área, o B a base e o H a altura. Depois, a próxima figura é um losango. Ele também é um quadrilátero, equilátero, o que significa que ele é uma figura geométrica formada por 4 lados e todos do mesmo tamanho. É interessante perceber nessa forma, que também é um paralelogramo, que os lados opostos são iguais e paralelos, e as suas diagonais se cruzam perpendicularmente. Um losango ele vai possuir dois ângulos menores que 90 graus, né, chamados de ângulos agudos, e dois ângulos maiores que 90, que a gente chama de ângulos obtusos. E para calcular a área desse losango, é necessário que a gente divida essa figura, traçando aí suas diagonais. E aí, se vocês observarem, nós temos duas diagonais distintas, uma maior embaixo e uma menor, que é a vertical. E aí, para montar a fórmula para isso, nós vamos multiplicar essas duas diagonais e dividir por 2. Então, o A vai ser a área, o Dzão, D maiúsculo, é a diagonal maior, e o Dzinho a diagonal menor. Tá? Então, a gente precisa saber, para calcular a área de um losango, as duas diagonais, que seria a nossa base vezes altura, vamos dizer assim. Mas nós vamos falando em triângulos, por isso que divide por 2. Já o trapézio, ela é uma figura um pouquinho diferente, porque a gente tem 3 tipos de trapézio. Né? O trapézio, ele vai possuir dois lados, duas bases paralelas, e as medidas são diferentes. Por isso que a gente não pode considerar como um retângulo. E aí ele pode ser um trapézio retângulo, quando eu tiver um dos lados que forma um ângulo de 90 graus. Ele pode ter um trapézio isósceles, quando os dois lados que estão em diagonais são iguais. Ou ele pode ser um trapézio escaleno, quando todos os seus lados são diferentes. Em ambos os casos aí, para a gente calcular a área, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? Ou até mesmo, tem gente que na hora que vai trabalhar com calcular a área dessa figura, divide a figura em várias. Então, ó, se a gente dividir aqui, a gente vai ver que a gente tem um triângulo, retângulo, um retângulo aqui do lado, né? Se a gente for dividir a outra também, a gente tem dois triângulos e um retângulo, né? E aí pode calcular separado também. Mas no geral, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Se quiser fazer as divisões, pode, não tem problema. Desde que o problema te dê dados para que você consiga determinar quanto vale cada uma dessas informações. Então, o A vai ser a área, o B maiúsculo, base maior, B minúsculo, a base menor, e o H, a altura. Depois nós entramos no estudo dos triângulos. E aí, para o triângulo, eu vou ter 3 situações também. Eu vou ter primeiro o triângulo qualquer. E aí, pensando no triângulo, ele é uma figura geométrica formada por 3 lados. A sua classificação é feita de acordo com a medida dos seus lados ou ângulos, como a gente já viu em vídeos anteriores. Há diversas maneiras, né, para calcular a área de um triângulo, como eu falei, e normalmente ela está diretamente relacionada às informações que se conhece sobre a figura. Então vamos pensar nesse primeiro caso. É um triângulo qualquer. Para o triângulo qualquer, a gente vai usar a fórmula genérica do triângulo, que vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Nós estamos falando em um triângulo que é metade de um quadrilátero. Nos quadriláteros, não era base vezes altura? Como aqui é metade, base vezes altura dividido por 2. E aí, o B vale base e o H a altura. Vocês podem colocar como x e y, tanto faz, tá? Essas nomenclaturas. O importante é você determinar que um é a base e que o outro é a altura. E aí lembrando que a altura não é esse segmento de fora, e sim um segmento que vai ligar o vértice à base, formando um ângulo de 90 graus.
Quando eu trabalho com um triângulo retângulo, aí a figura muda, porque agora eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, um dos lados vai ser a minha base, tanto faz qual, e o outro vai ser a altura, os que estão formando o ângulo de 90 graus. Então, nós vamos trabalhar nesse caso com o C e com o B. E um deles representa a base e o outro a altura. Ah, mas qual que representa a base e qual a altura? Tanto faz, porque é uma multiplicação. E na multiplicação, se eu alterar a ordem dos elementos, não vai alterar o meu resultado. Então, B vezes C dividido por 2, ou C vezes B também dividido por 2. E aí nós temos a área, o B é o lado B e o C, o lado C aí da nossa figura. Tá bom? Sempre que for um triângulo retângulo. E nós temos também o triângulo equilátero. Como a gente já viu em vídeos anteriores, o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, ele é omitido, então, ele sendo omitido, ele vai ter uma fórmula específica só para ele. Então, para calcular a área desse triângulo equilátero, vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, aonde o A representa a área e o L representa o lado dessa figura. Como ele é equilátero, qualquer lado é o mesmo valor, tá bom? Se você tiver a altura, você pode dividir esse triângulo ao meio e trabalhar com um triângulo retângulo, né? Tem dois triângulos retângulos, também há a possibilidade desse tipo, tá? E aí, vamos pensar numa situação onde eu não tenha a altura e falte alguma outra informação para eu conseguir usar uma daqueles três casos. Aí, para isso, nós vamos usar a fórmula de Heron, que é uma outra fórmula da gente calcular a área desse triângulo. Também é conhecida como Teorema de Heron. E para agilizar esses cálculos, né, a gente vai precisar do semiperímetro. E aí vamos ver como funciona. Então vamos pensar num triângulo qualquer. A fórmula de Heron é essa. Esse P representa o perímetro, o semiperímetro, que vai ser P vezes P menos A, vezes P menos B e P menos C. O A, B e C são os lados da nossa figura. E aí, como é que eu calculo esse Pzinho? Esse Pzinho é como se a gente fosse fazer uma operaçãozinha de média, só que aqui no caso não vai dividir por 3. Vai ser a soma dos três lados, A mais B mais C, dividido por 2. Esse é o semiperímetro. Por que semiperímetro? É metade do perímetro. Perímetro é a soma, como a gente já viu, de todos os lados. Semiperímetro, metade dele. Então, calculando o semiperímetro, depois a gente pode substituir isso na fórmula de Heron. E aí é só calcular a área a partir dessa informação. Outra figura que a gente não falou até agora é o hexágono regular. O hexágono é uma figura que tem 6 lados, e aí a partir do momento que ela tem 6 lados, 6 lados iguais, eu consigo distribuir esses 6 lados em 6 triângulos equiláteros. Cada pedacinho desse é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, isso significa que para calcular a área dessa figura, vai ser 6 vezes essa área do triângulo equilátero. Lembrando que esse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é a fórmula do triângulo equilátero. Então, 6 vezes isso. E aí, simplificando essa formulazinha, vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, para a gente calcular a área de um hexágono regular, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ou divide os triângulos em triângulos equiláteros e aí calcula a área de um triângulo equilátero. Depois multiplica por 6, tá? Porque são 6 figuras que nós conseguimos montar ali dentro. Depois, nós temos o círculo. Então vejam, lá no comecinho do vídeo, nós falamos sobre circunferência. A circunferência é a borda da minha pizza. O círculo é a pizza inteira. Então, todo o seu recheio.
Para calcular a área do círculo, nós vamos utilizar πr ao quadrado. Então, ela é uma das figuras mais conhecidas, o círculo. Ele também pode ser chamado de disco. E o raio, nesse caso, ele vai ser muito importante na hora de eu calcular a área desse círculo. Então, eu preciso ter essa informação do raio, tá bom? E ele vai, lembrando que o raio é o que representa a distância do centro da nossa circunferência até a borda. E aí, lembrando, o A vale a área, o π é a constante π, que vale 3,14, e lembrando que a gente só substitui se o problema nos der essa informação, e o raio, que é o valor do R. Nós temos dentro da circunferência algumas subdivisões. Então temos o setor circular, que seria esse pedaço em verde aqui, que seria um pedaço da nossa pizza. Então nós estamos calculando agora o pedaço dessa pizza. Para isso, nós vamos usar essa formulazinha. πr ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360. Então lembrando, o A vale a área, o π é a constante 3,14, o R, o raio, e o alfa, o ângulo correspondente ao setor que a gente está calculando. Bruno, mas olha quanta fórmula você está me passando. Não se preocupem, isso vai ficar bem mais simples quando a gente for fazer os exercícios. O importante agora é vocês anotarem essas fórmulas e saberem onde utilizar cada uma delas. Depois, nós temos também a coroa circular. O que é a coroa? É quando eu tenho duas circunferências concêntricas. O que é isso? Elas têm o mesmo centro, só que cada uma tem um tamanho. Então, ó, a menorzinha aqui, ela tem um raio R pequeno, minúsculo, e a maior ela tem um raio maiúsculo. Então, são duas circunferências, tá? E aí a gente quer descobrir a área dessa coroa. Seria esse pedaço aqui, ó, tá? Que a gente quer descobrir. Para determinar isso, nós vamos usar a seguinte fórmula. π, que é a constante, r ao quadrado menos r minúsculo ao quadrado. Então, o A representa a área, o π é constante, o r menor é o raio do círculo menor, e o raio maiúsculo o R maiúsculo é o raio do círculo maior. Agora, vamos ver um pouco disso que a gente falou até aqui em alguns exemplos. Então, ó, o primeiro, um tijolo de lajota no formato de um hexágono regular é vendido em caixas de 20 peças, de mesmo tamanho, totalizando 0,51 metros quadrados. Calcular a medida do lado de cada peça em centímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, converter esses metros quadrados em centímetros. E aí, vejam, a primeira coisa que vocês podem pensar é dividir, multiplicar essa informação por 100. Não. 1 metro tem 100 centímetros, mas 1 metro quadrado, ele tem 10.000 centímetros quadrados. Tá bom? Lembrando que quando eu estou falando em alguma medida ao quadrado, eu estou falando em área. Se eu estou falando só metros, eu estou falando em uma dimensão. Metros ao quadrado, 2 dimensões. Metros ao cúbicos, 3 dimensões. Tá bom? Então, ó, fazendo uma regrinha de 3 básica, nós vamos ter que 0,51 metros ao quadrado equivale a 5.100 centímetros quadrados. Essa é a informação importante, porque a gente está convertendo para centímetros. Agora pensa, o problema nos deu que 20 peças correspondem a essa área. Ele quer saber o lado de uma peça. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, dividir essa informação de 5.100 centímetros quadrados por 20, para que a gente descubra quantos centímetros tem de área cada peça. Então, cada peça tem 255 centímetros quadrados. Agora, a gente vai utilizar a fórmula da área do hexágono regular, porque as peças estão em formato de hexágono regular, para calcular o lado. A gente sabe a informação da área, que é 255.
igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Esse 2, ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado, aliás, ele está dividindo. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, dá 510. Agora, eu tenho esse 3 que vai passar dividindo. Então, ficou 510 dividido por 3. Essa raiz de 3, eu passo ela dividindo também. Então, ficou 170 dividido por raiz de 3. Só que o problema, lá no começo, deu a informação de que raiz de 3 é para considerar como 1,7. Então, ficou L ao quadrado igual a 170 dividido por 1,7, que dá 100. Esse L ao quadrado, o quadrado passa como raiz. Então, o lado dessa peça vale 10 centímetros. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Determinar a área do setor circular de raio 5 centímetros e ângulo central de 36 graus. Adotar π igual a 3,14. Então, nesse caso, tá vendo? Ele deu a informação do π, a gente vai substituir no final. Então, para calcular a área de um setor circular, é πr ao quadrado vezes o ângulo, dividido por 360. Então, ó, π vezes 5 ao quadrado vezes 36, que é o ângulo, vai dar 900 π dividido por 360. O π, o problema deu a informação que vale 3,14. Então, 3,14 vezes 900 dividido por 360. Então, dá 2.826 dividido por 360, que dá 7,85 centímetros quadrados. Lembrando que sempre que eu estou calculando área, no final, a minha unidade de medida está ao quadrado, tá bom? Terceiro exemplo. Determinar a área da coroa circular de um círculo de raio 3 centímetros e 5 centímetros. Então, ó, e também é para adotar o 3,14 para o π. Então, vejam, a área vai ser π r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, substituindo as informações, vai ficar 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que dá 25 menos 9. Essa área vai ser 16π. O π, o problema deu que é 3,14. Então, isso dá 50,24 centímetros quadrados. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa história das áreas. Agora nós vamos treinar um pouco sobre isso, fazendo os nossos exercícios. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. E antes de ir embora, não esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!